Olá, eu sou a professora Alcione, coordenadora do projeto Formação de Revisores de Texto, e hoje nós vamos dar continuidade à abordagem do fenômeno da crase. Muito bem, nós vamos lá à tela do computador ver dois testes básicos para identificação desse fenômeno na escrita. Muito bem, então vamos aqui para a parte 2 da nossa aula. Nós vamos fazer dois testes para verificar se existe um artigo feminino ou um demonstrativo após uma preposição e também se existe a preposição. O primeiro teste diz respeito a substituir um termo feminino por um termo masculino, mas que termo é esse? É o termo regido, ou seja, aquele que seria introduzido pela preposição. Então, refiro-me a sem o acento grave ou a com acento grave. Professora de sintaxe. Bom, eu vou colocar então no masculino. Eu refiro-me o ou ao professor de sintaxe. Então, a gente vê que neste caso é ao. Então, no feminino, nós colocamos a indicação de crase aí, o acento grave, porque nós temos preposição e artigo nos dois casos. Conheço. A gente usa ou não usa o acento grave? Conheço a professora de sintaxe. Então, eu vou verificar se eu uso a, ao ou a antes de professor de sintaxe. Conheço o professor de sintaxe. Portanto, nós temos aqui apenas artigo. Então, no feminino, nós vamos colocar o a porque temos apenas artigo e não preposição mais artigo. Mais um exemplo. Tenho acesso. Acesso substantivo que pede complemento nominal, introduzido por preposição. Eu tenho acesso a algo. Portanto, vamos ver o que vem depois. Ela. Ela é feminino. E agora? Vamos fazer o teste com o masculino. Já vou adiantar que nós vamos fazer uma outra videoaula só sobre pronomes. Mas vamos lá ao exemplo. Tenho acesso ao ou a ele. Tenho acesso a ele. Porque aqui nós temos apenas a preposição. Portanto, antes do feminino também temos apenas a preposição e não preposição mais artigo. Então, o resumo deste primeiro teste é: se o termo regido no masculino for igual a ao, é porque o termo regido no feminino vai ter preposição mais artigo, portanto, vamos usar o acento grave. O segundo teste, a gente vai trocar o termo regente por outro que exige preposição que seja diferente do a, para fazer a comparação. Vamos ver um exemplo. Refiro-me à nova professora de gramática. Aqui temos dois as, um artigo, aliás, primeiro a preposição, sempre primeira preposição, mais o artigo. Então, eu vou substituir refiro-me, que é o termo regente, por gostei. Gostei da nova professora de gramática. Ou seja, eu tenho um de, preposição, mais o a, artigo. O que prova que refiro-me à nova professora de gramática também tem preposição mais artigo. Mas vejo que em ambos os casos os termos regentes pedem uma preposição. No caso de referir, é a preposição a. No caso de gostei, é a preposição de. Vamos ver o verbo ir, que a gente sabe que pede preposição a. Vou a Cascavel. Aqui nós temos apenas a preposição a. E como é que eu sei que temos apenas a preposição a? Bom, vou fazer o teste com um outro verbo que pede uma preposição diferente de a. Venho. Se eu venho de algum lugar. E aqui no caso eu venho de Cascavel. Ou seja, só preposição. Neste caso, então, nós não usamos o acento grave em vou a Cascavel. Vamos ver outro exemplo parecido com este. Eu vou à Bahia. Neste caso, eu tenho a preposição mais artigo. E eu vou fazer o mesmo teste. Eu venho da Bahia. Nós temos o de, preposição de, mais o a, mais o artigo, para comprovar que, neste caso, nós precisamos tanto de preposição quanto de artigo. Então, resumindo, se eu trocar o termo regido por outro elemento que pede preposição diferente de a, e a gente vê que tem preposição mais artigo, como por exemplo da, é porque quando a preposição é a, nós temos então uma crase, ou seja, nós usamos o acento grave. Bom, então nesse vídeo nós vimos que há testes bem fáceis e rápidos de se fazer, caso você tenha dúvida se há ou não o uso do acento grave.
Mas é importante dizer que esse teste ele não se aplica a todos os casos, porque em alguns contextos nós não temos o fenômeno da crase, mas nós temos o acento grave. Quer um exemplo? Pense na expressão à vista. Coloque para o masculino, a prazo, não fica ao prazo, o que indica que nós não temos um artigo neste caso, temos só um a, o a de preposição. Mas por que tem esse acento grave? Bom, neste caso, o acento grave foi usado para evitar uma ambiguidade. Esse e em outros casos, expressões adverbiais. Mas ainda assim, são casos, digamos assim, de exceções. Na maioria dos casos, na maioria das vezes, você aplica o teste e já vai conseguir ter o resultado. Tem ou não tem crase. Beleza? Até o próximo vídeo.